Há tempos, muitas pessoas me pedem para fazer um vídeo explicando essa expressão pobre de direita. E hoje eu tive a oportunidade de parar aqui para poder te explicar em poucos minutos. É importante. E não fique com vergonha, porque até muitos médicos que têm faculdade de medicina não sabem o significado de pobre de direita. Então, primeira parte, nós precisamos saber o que é pobre. Pobre é aquela pessoa que depende de trabalhar para alguém, como autônomo ou como empregado. O empregado pode ser funcionário público ou de empresa particular, de empresa privada. A pessoa que é pobre, ela precisa trabalhar para alguém para poder se manter, pagar suas contas, sobreviver. Sem trabalhar para alguém como autônomo ou como empregado, a pessoa morre de fome, não paga as contas. Além disso, o pobre também depende, de repente, de uma situação de um auxílio-doença, depende também dos serviços públicos, depende da pensão do INSS, ou da Marinha, da Aeronáutica, ou do Exército, da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, da Polícia Federal, rodoviária, bombeiro. Se depende daquele dinheiro que recebe mensalmente para poder viver, pagar as contas, é pobre. Agora, se a pessoa recebe, trabalha, mas tem uma renda maior, por exemplo, vive recebendo mensalmente 20 apartamentos, tem cada um R$1.000, tem 20 mil de renda e tem um salário de 10 mil reais como funcionário público. Então, ele pode abdicar do salário de 10 mil reais como funcionário público ou como empregado de uma empresa particular e viver sem fazer nada, só recebendo os 20 mil dos aluguéis. Então, essa pessoa não é pobre. Pobre depende dos recursos financeiros, do dinheiro que é pago mensalmente das pessoas, do trabalho das pessoas que vivem trabalhando para alguém, como autônomo ou como empregado de empresa pública ou de empresa particular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre de direita. Direita é uma ideologia política que se criou em 1789 em Paris, na França. Foi uma reunião chamada Assembleia Nacional Constituinte, onde nessa reunião quem sentou à direita era o dono dos escravos e os patrões dos brancos pobres. Eles eram contra os direitos dos pobres. Esse pessoal que sentou à direita, eles eram contra a liberdade dos escravos, que é um direito, e contra aumento salarial e outros direitos dos brancos pobres, como aposentadoria, descanso semanal, pagamento de hora extra, aumento salarial, férias, adicional noturno, esses direitos todos que nós temos, fundo de garantia, isso tudo eles eram contra. Não que isso existia naquela época, mas esses direitos dos trabalhadores, eles eram contra. Direito a fazer a refeição e descansar, né? Então, todos os direitos dos trabalhadores, quem sentou à direita era contra. Entendeu? Então, é importante você saber que pobre de direita é uma pessoa que depende de trabalhar para alguém, senão morre de fome. E está indo contra praticamente os seus próprios direitos. Mas eu observo que os pobres de direitas, eles são contra o direito dos outros, porque a maioria, 99% dos pobres de direitos são trabalhadores, depende do salário, depende de férias, depende do 13º e, de fato, eu observo, essa é a minha opinião, são pessoas que não sabem o significado, porque desde o momento que esses pobres de direita souberem do significado,
eles não serão mais pobres de direita, porque eles estão inicialmente sendo contra próprios direitos deles, porque todos eles, os pobres de direita, querem aumento salarial, querem tirar férias, querem ter 13º, querem ter descanso semanal, querem ter horário de almoço e outros direitos mais. Então, não fique com vergonha que até muitos médicos que têm faculdades, muitas pessoas que têm faculdades, muito arquiteto, engenheiro, muitos não sabem os significados do que é ser pobre, que não tem nada a ver com espiritualidade, religião, não tem nada a ver com isso. Isso é uma situação de economia, ciências políticas, direito, história, filosofia também. Então, é importante a gente esclarecer, compartilhar, porque desde o momento que o pobre de direita descobrir que ele está sendo manipulado como um fantoche, defendendo a direita, ele primeiramente está sendo contra ele próprio, porque ele tem que devolver o salário. Se ele for realmente um verdadeiro pobre de direita, ele, quando receber o salário, tem que devolver para o patrão. As férias, ele dizer que não precisa. A folga também não precisa. Então, o pobre de direita tem que ser esclarecido. Precisa que essas informações que eu acabei de explicar seja divulgado, compartilhado, para que nós não tenhamos pessoas como pobre de direita. 80% dos brasileiros são pobres. Muito obrigado por você ter assistido até agora essas humildes palavras que eu aprendi na faculdade de Direito, porque lá a gente aprende muitas coisas e são poucas as graduações nas faculdades que ensinam essas informações. Como Osho disse, quem detém conhecimentos é um perigo para as sociedades. Então divulgue, compartilhe, como eu estou aqui gratuitamente, compartilhando conhecimentos que eu adquiri e estou dizendo para você. Um abraço fraterno do Paulo Silva.